Queria convidar os irmãos hoje a abrirem a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, tá bom? Efésios 6, versículo 10 em diante. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Os que não acharam, pode acompanhar ali no telão. Diz assim o texto, irmãos: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém? Amém? Você pode orar mais uma vez? Você pode falar com Deus? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Querido, esse texto aqui já é bem conhecido por nós, sim ou não? O trabalho das crianças que tivemos há pouco tempo, esse foi o tema, né? E a gente entende que nós, servos do Senhor, a igreja do Senhor, ela neste mundo encontra-se em uma batalha espiritual, sim ou não? Você tem consciência que nós, como igreja do Senhor, a cada dia estamos labutando, estamos batalhando, lutando contra seres que nós enxergamos com nossos olhos? Batalhas espirituais que muitas vezes, ou melhor, normalmente vai se manifestar na sua vida cotidiana. A gente vive dias em que muitas pessoas estão atribuladas, enfrentando lutas, enfrentando problemas,
enfrentando as adversidades, muitas delas são flechas, são artimanhas do adversário para destabilizar a sua vida, para fazer com que você naufrague na fé. E o interessante é que muitos entre nós ainda não perceberam a complexidade, a seriedade desta batalha. Vivemos como se não houvesse uma batalha espiritual acontecendo. Vivemos como se tudo que acontece ao nosso redor é consequência apenas dos nossos atos. Mas existe um adversário, irmãos, que luta dia e noite, tentando paralisar você, pessoalmente, e também tentando frustrar o avanço da igreja. Mas a verdade é que Jesus, ele falou que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, e não vai prevalecer, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor, Ele é o general na batalha. Amém? Só que nessa batalha, irmãos, a gente precisa entender quem nós somos em Cristo. O que é a igreja em Cristo? Ontem nós fomos fazer um trabalho em ar livre, né? Um culto ao ar livre, para pregar o Evangelho. Olhando com os olhos naturais, normais, você não vai ver muita coisa, né, presbítero Renato? Mas quando nós começamos a olhar com nossos olhos espirituais, a região em que nós fomos, a gente consegue perceber o ambiente daquele lugar. A gente vê a agitação das pessoas, a gente vê pessoas fazendo coisas que, humanamente falando, um homem normal, um homem natural, assim, um homem normal, sem conhecer o Senhor, não faria. Um homem que conhece o Senhor não faria. De modo que a gente está acostumando de ver certas coisas e achar que é normal. Quando a gente anda pelas nossas ruas, a gente vê barricadas, quando a gente vê a violência, quando a gente vê a prostituição, quando a gente vê tantas coisas acontecendo, muitas vezes a gente acha algo normal, mas, irmãos, não é normal. Você acha que é normal? Quando você olha para a realidade do nosso país, com tanta injustiça, com tanta corrupção, com tanta violência, com tantas coisas acontecendo, você acha isso normal? Não é normal. E a verdade é que, se a gente não entender o que está acontecendo, se a gente não entender que realmente estamos numa batalha espiritual, se a gente não entender que nessa batalha espiritual preciso entender quem eu sou, a posição que eu ocupo e como eu estou espiritualmente falando, as coisas vão continuar da forma que está e avançando, piorando. Mas o Senhor, quando esteve aqui no mundo, uma das coisas que Ele falou, que Ele veio fazer, Ele disse que Ele veio desfazer as obras do diabo. E hoje eu e você, como igreja do Senhor, precisamos entender que nós estamos aqui para dar continuidade ao que Ele já iniciou, sim ou não? A verdade é que às vezes a gente está concentrando a nossa atenção no homem, está concentrando a nossa atenção nas coisas que nós vemos com nossos olhos, mas o texto que nós acabamos de ler diz que eu e você precisam estar preparados, precisam estar equipados para passar pelo dia mau. E os dias são maus, irmãos. Precisamos estar
completamente equipado para enfrentar esse inimigo que tem assolado este mundo. E às vezes a nossa batalha se resume nas coisas particulares que pertencem somente a nós. A nossa luta pessoal, os nossos problemas pessoais. Mas a gente precisa entender que quando Jesus nos salvou, quando Jesus nos chamou para uma obra maior. Ele falou que a igreja iria fazer coisas maiores que ele fez. Você acredita nisso? As irmãs cantaram aqui, o Ministério de Louvor cantou aqui, dizendo que crê no poder de Deus. E é o poder de Deus, irmãos, que vai realizar algo neste mundo. A gente tem aprendido que o Evangelho é poder de Deus para salvação, sim ou não? O Evangelho é poder de Deus, irmãos. A gente não pode achar normal as coisas acontecerem e a gente não vê a manifestação do poder de Deus. Então, a nossa luta, irmãos, aqui o apóstolo diz que não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra os homens, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu patrão, não é contra a sua esposa, seu marido, ou contra qualquer uma pessoa que você conheça que, de repente, no meio da sua vivência, aconteceu algo negativo. A sua luta não é contra pessoas. A nossa luta é uma luta espiritual, é uma luta em que nós enfrentamos, como diz a palavra, seres espirituais que operam nas regiões celestiais, seres que operam realizando coisas ruins neste mundo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é de que lado nós estamos. A igreja está posicionada espiritualmente. A igreja faz parte do reino de Deus, a igreja é o próprio reino de Deus, é a realidade do reino de Deus. E se você não faz parte da igreja do Senhor, você está do outro lado. Já pensou nisso? Algumas pessoas, de repente, vai ver a gravação deste culto, e eu quero dizer para você que existe apenas dois reinos, o reino das trevas e o reino de Deus. Com certeza você está em um dos reinos, ou está no reino de Deus, ou está no reino das trevas. O que vai determinar em que reino você está, é se você conhece verdadeiramente Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que nós cantamos aqui. Se você não conhece Jesus pessoalmente, se você não entregou a vida para Ele, se você não o recebeu em seu coração, eu quero dizer para você que ainda há a possibilidade de você fazer parte do reino de Deus. Há oportunidade para você ainda, porque Jesus veio a este mundo e diz a palavra de Deus que Ele morreu por todos, para que muitos fossem salvos. Preste atenção, Ele disse que morreu por todos, para que muitos fossem salvos. Não disse todos seriam salvos, porque Ele dá a você que me ouve hoje a oportunidade de escolher em que time você quer jogar, em que lado você quer ficar. E nós que estamos aqui, a maioria de nós escolhemos fazer parte do reino de Deus, escolhemos fazer parte da igreja do Senhor, e nesta batalha você precisa entender que você pertence à igreja do Senhor, e mais do que isso, você precisa entender quem você é como igreja do Senhor. A carta aos Efésios revela um mistério de Cristo, que é a própria igreja. A gente está em batalha. Mas eu tenho percebido, irmãos, que os nossos cânticos e a atitude da maioria dos cristãos hoje, inclusive em nossa igreja, parece que as pessoas estão colocando o inimigo numa posição que não pertence a ele. Então, quero dizer para você, apesar de enfrentarmos, como diz a palavra, principados, potestades, príncipe das trevas, hostes malignas,
queridos, eles estão abaixo de Jesus. Eles são criaturas. Eles não estão competindo em poder com o nosso Deus. E a impressão que eu tenho quando os irmãos estão conversando com a gente, que elas acham que o inimigo, ele está equiparado a Deus. Ora, Deus está vencendo a batalha, ora, Deus está perdendo a batalha. Irmãos, não existe isto. Jesus é soberano, Jesus é o Senhor, Ele é o Rei dos reis. Todo poder, toda autoridade pertence a Ele. Cantamos músicas, falar, o inimigo tem tentado, não sei o que, não sei o que. Irmãos, ele vai só tentar, mas a igreja do Senhor é vencedora em Cristo Jesus. Quando nós estamos aqui adorando, a adoração é para Jesus, não é para o inimigo. Precisamos colocar ele na posição que pertence a ele, de um derrotado, porque Jesus já venceu ele na cruz. Ele está derrotado, esperando a execução da sua pena. O que eu e você precisa fazer é resisti-lo no nome de Jesus. Precisamos resisti-lo em nome de Jesus, mas para resisti-lo, a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Precisamos estar sujeitos ao Senhor. Porque se a igreja permanecer em sujeição ao Senhor, a igreja vai resisti-lo, ele vai bater em retirada. Você entende isso? Você consegue compreender isso, meus irmãos? Você está na batalha, você precisa entender o que Deus projetou com a igreja, o que Deus projetou para mim, o que Deus projetou para nós, qual é a posição que Deus tem nos colocado espiritualmente falando. Por isso, Paulo aqui na carta aos Efésios, ele está revelando para nós quem é a igreja. Ele vai dizer que Deus descobriu-nos em Cristo este mistério segundo a sua vontade. Que a igreja, segundo Paulo, é o corpo de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a igreja, eu e você, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é o corpo de Jesus. Ele é a cabeça, um corpo. Assim como você tem cabeça, tronco e membros, o corpo de Jesus, como dizia o pastor Celso, o corpo místico de Cristo, a cabeça é Jesus, e o corpo é a igreja. E Paulo diz para os irmãos em Éfeso o seguinte, que ele dava graça ao Senhor por eles, e nas suas orações, porque o desejo de Paulo era que essa igreja fosse revelada a eles. Então ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e revelação. Está faltando isso para a gente. A gente está choramingando o tempo todo, com medo de um montão de coisa. Então Paulo fala assim: a minha oração por vocês é para que a revelação de Deus, que o Senhor mostre para vocês, dê para vocês um conhecimento de sabedoria e revelação, para que vocês saibam quem vocês são espiritualmente falando. Para que Deus possa iluminar os olhos do vosso entendimento, para que saibam qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, as riquezas da glória, da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? A Bíblia diz assim: aquele que crê que Jesus é Filho de Deus, mais do que isso, aquele que crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Muita gente sabe que Jesus foi um personagem histórico. Muitos acreditam que Jesus foi um homem que esteve aqui na terra. Mas muitos não acreditam que Ele é o Filho de Deus, que Deus ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou dentre os mortos.
e havendo ressuscitado dentre os mortos, Deus o colocou à sua direita nos céus. E aí olha o que vai dizer, irmãos: acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de todo domínio, acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Grava aí, pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a igreja do Senhor está nas regiões celestiais em Cristo Jesus, certo? Diz que Deus ressuscitou Jesus, o exaltou soberanamente, acima de todos principado, potestade, todo domínio, todo poder, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Onde está o pés do corpo? Onde, Renato? Os pés ficam aqui? Na cabeça? No corpo, que é a igreja. Você pode dar uma glória por isso, irmãos? Irmãos, a revelação de Paulo é algo tremendo, está dizendo que Deus exaltou Jesus soberanamente, acima de todo poder, acima de todo domínio, acima de tudo, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e a igreja do Senhor está com ele ali, uma unidade. A autoridade de Jesus está sobre a igreja, a gente precisa aprender isso, em nome de Jesus. A autoridade de Jesus está sobre a igreja do Senhor. Você crê nisto, irmãos? Não tem como dividir, não tem como separar a igreja do Senhor, porque é um corpo só. Então a autoridade que está sobre Jesus está sobre a igreja do Senhor, e a gente precisa crer no que a palavra de Deus diz. Você crê no que a palavra de Deus diz? Nós cremos verdadeiramente no que a palavra de Deus nos revela. A igreja é o corpo de Jesus. Então nessa batalha, você precisa entender que eu e Jesus somos uma unidade. Eu preciso entender que a autoridade que está sobre Jesus, que ele falou, todo poder, toda autoridade me foi dado nos céus e na terra. E a igreja do Senhor, em unidade com ele, esta autoridade hoje está sobre a igreja. A igreja, quando permanece na sua posição em Cristo, como corpo de Jesus, ela tem essa autoridade, por mais que ela pense ser um elefante amarrado num barbante, e fica vivendo como elefante amarrado num barbante. Isso aí não foi de JJ não, meu. Já reparou que o elefante é forte? E às vezes você consegue amarrar ele num barbante? Porque desde pequenininho ele estava amarrado ali, cresceu amarrado ali, e ele acha que aquilo não, ele não consegue arrebentar. Então eu quero que você entenda que eu e você, como igreja do Senhor, não somos qualquer coisa não, irmãos. O inimigo sabe disso. E ele quer que você não saiba dessa verdade que está na palavra de Deus, que você em Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, que o poder de Deus está sobre a igreja tem poder e autoridade para curar, para salvar, para libertar, no nome de Jesus. E Paulo continua falando da igreja como um mistério, né? Ele vai dizer assim, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, né? Acabamos de ler. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios, que somos nós, são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho.
do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Olha a missão de Paulo. Está dizendo que a igreja é este mistério que esteve oculto, mas agora foi revelado. A igreja é esse poder de Deus na terra operando para salvar vidas, para transformar pessoas, para levar pessoas, tirar as pessoas do império das trevas e trazer para o reino dele, de transformar pessoas que não têm nada a oferecer a Deus em pessoas poderosas na mão dele para realizar uma grande obra. Amém? Para que, pela igreja, a multissabedoria, ou a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida de quem? Dos principados e potestades. Então, a igreja, irmãos, ela é conhecida nos céus. Os seres espirituais conhecem o poder que a igreja tem. Então, Paulo diz assim, por intermédio de Jesus, através da igreja, nós temos ousadia e confiança. Não é mais tempo da gente ficar choramingando. Não é mais tempo da gente achar que a gente não é nada. Jesus falou assim, falando de corpo, né? No reino vegetal, o corpo vegetal, a videira é um corpo, certo? Ele falou, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se vocês permanecerem em mim, produzirão muitos frutos. Mas se vocês não permanecerem em mim, não produzirão nada. Irão secar, irão morrer e será queimado. Ou seja, a igreja e Jesus é um corpo. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. A vida que está nele está em nós. Amém. E aí a gente orando, a gente normalmente fala assim, Jesus, eu sou muito pequenininho, é mesmo sem ele. E a gente ora, Senhor, sem ti nada sou, e não é mesmo nada, não somos nada sem ele. Só que antes a gente não conhecia Jesus. E a gente recebeu Jesus e continua vivendo assim, Senhor, sem ti nada sou, mas ele não está em você ou não? O Espírito de Deus habita dentro do homem ou não? O Espírito de Deus habita dentro do servo de Jesus Cristo, sim ou não? O Espírito de Deus habita dentro do discípulo do Senhor, sim ou não? Ele habita dentro de cada crente, de cada lavado e remido pelo sangue dele. Então, irmãos, esse poder que há nele se manifesta através de nós, hoje. Amém? Amém? Cristo é a cabeça da igreja, ou seja, ele é autoridade sobre a igreja, ele governa a igreja, mas em Cristo a igreja está acima de todo principado e potestade. Olha o que ele vai dizer em Efésios 2,6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. O que há nos lugares celestiais? Um trono de governo, em que Deus governa todas as coisas. Jesus está acima de todo principado e potestade. Deus o exaltou soberanamente, acima de todo principado, toda potestade, e diz a palavra que todos irão dobrar diante dele, os seus joelhos dirão, Jesus Cristo é o Senhor, estão no céu, na terra e debaixo da terra. A igreja está assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você acredita nisso? Só a Dermana que acredita, Dermana? Amém.
somos um com Cristo. Ele é a cabeça, a autoridade está sobre ele, mas nós estamos ligados a ele. Nós não somos apenas o corpo de Cristo, essa figura que Paulo usa, mas também uma outra referência que Paulo vai falar a respeito da igreja, é que a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E Paulo, quando está falando a respeito da vida conjugal, né, Renato? Em Efésios 5, a partir do 22, eu vou ler aqui, mas não vamos concentrar no relacionamento de homem com a mulher, mas vamos nos concentrar no relacionamento de Cristo com a sua igreja como noiva. No versículo 23 vai dizer assim, vou fazer uns recortes aqui para a gente acelerar um pouquinho. Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Se eu e você somos corpo, fazemos parte do corpo de Cristo, somos o corpo de Cristo, é porque Ele próprio se entregou naquela cruz para nos comprar para Ele. No versículo 24 vai dizer assim, assim a igreja esteja sujeita a Cristo. Ele é o Senhor, Ele é a cabeça. A gente tem se sujeitado a Jesus. Lembra que eu falei, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e fugirá de vós? Se a gente se submete a Ele verdadeiramente, não tem como o inimigo prevalecer sobre a sua vida, meu irmão. E vai dizer também no versículo 25 que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha o que Jesus fez, irmãos. Ele transformou pessoas comuns, pessoas naturais, nessa beleza que Paulo apresenta aqui na figura de uma noiva. Ele mesmo entregou-se por nós, pela igreja. Ele ama a igreja. Ele ama você, pessoalmente. Irmãos, deixa eu falar para você, Jesus ama você. Vou falar de novo, Jesus ama você. Mas muitas pessoas não estão confiando mais no amor de Deus. Ele ama, é um amor incondicional, irmãos. A gente ouve, parece até que um vai falando para o outro, vai reproduzindo isso, e a gente tem ouvido as pessoas falar assim, eu não sou digna do que, será que Deus me colocou aqui mesmo, será, irmãos, Ele amou você e se entregou por você, para te apresentar de uma maneira santa, irrepreensível, gloriosa, sem mácula, sem ruga, porque Ele é a nossa justiça. Não é o que eu penso, o que eu acho, mas o que Ele fez por mim, por você. O que eu preciso fazer é me achegar diante dEle, entregando a minha vida para Ele, falando, Senhor, cuida da minha vida, me ajude, Senhor, Tu és tudo que eu preciso. Mas tem uma área na minha vida que não está muito legal. Amém. Chegue diante dEle, arrependa-se, confesse, peça perdão, receba o perdão, abandone o pecado e prossiga. João fala, filhinhos, não pequei, mas se porventura pecardes, temos um advogado. Mas arrependa-se, abandone.
porque o pecado não faz parte. Olha que Paulo chama a igreja de santa. Essa carta está sendo escrita a santos. E quando nós falamos santos, não estamos falando daquelas imagens que a gente vê em alguns lugares, não é isso. Está dizendo santo é separado para uso exclusivo de Deus, separado para Deus, separado do comum, separado do ordinário, para servir a Deus, para estar a serviço de Deus, para ser totalmente dele. Somos dele. E diz mais que ele alimenta e sustenta a igreja. Alimenta a igreja e sustenta a igreja. Ele sustenta a sua vida. A nossa vida está guardada nele. Você consegue acreditar nisso? Interessante, irmãos, que quando Paulo, ainda nesse texto aqui, no capítulo 5, no versículo 31, falando a respeito um casal, né? Diz assim: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Serão dois numa carne. Lembra que eu falei do corpo? Jesus a cabeça, a igreja o corpo. Nessa figura de casal, a gente fala isso quando um homem casa com uma mulher, eles fazem uma aliança e se tornam dois numa só carne. Deus falou isso em Gênesis, e o apóstolo Paulo está repetindo aqui. Torna-se, quando um homem casa com uma mulher, torna-se os dois uma só carne. E aí, quando Paulo fala essa expressão, ele diz a seguinte expressão: grande é esse mistério. Irmãos, grande é esse mistério, presbítero Davis. Você é uma com a Vanessa, certo? Mas agora pensa que coisa mais tremenda, quando Paulo traz essa revelação, ele fala assim, falando a respeito da igreja: grande este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. O que ele está dizendo? A igreja e Jesus é uma. Amém. Ih, não tem nem glória, irmãos. Você está captando a mensagem? Você é o corpo de Jesus, você é um com Ele, os dois tornam-se uma só carne. Se a gente não entender isso, continuaremos sendo cristãos fracos. Grande esse mistério, diz Paulo, que a igreja de Jesus é uma só carne, é um só espírito, estão unidos, inseparável, é uma unidade. Se você entender isso, meu irmão, se você entender isso de verdade, você vai entender que onde você pisar é Jesus pisando. Se você entender isso de verdade, quando tocar em uma pessoa, você vai saber, é Jesus tocando. Quando você estiver em algum outro lugar, ver uma situação assim difícil, você vai falar: eu estou entrando ali porque Jesus está entrando comigo, porque é inseparável, não tem como você entrar em um ambiente se Jesus não entrar com você. Se você está ligado a Ele, se você é corpo dEle, você vai entrar, Ele estará entrando junto. Precisa mudar o ambiente. O Espírito Santo habita dentro de cada crente. O mesmo Espírito está em vocês, está no Renato. O mesmo Espírito está em você, está em Anderson. O mesmo Espírito está em você, está no presbítero Davis. O mesmo Espírito está em você, está no pastor Carlos, que não está aqui hoje. Mas o Espírito é um só. Ou você acha que no irmãozinho lá atrás só está o dedinho do Espírito Santo, no outro irmão só está a unha, no outro só está uma orelha? Não. Ele está completo em nós. Paulo disse que nós fomos batizados no corpo. Batizado quer dizer
mergulhado, imerso. Eu e você estamos mergulhados, batizados dentro do corpo, no Espírito. E o Paulo vai dizer assim: estamos mergulhados neste corpo, somos batizados neste corpo e temos bebido deste mesmo Espírito. Então ele está falando para mim e para você que tanto por fora quanto por dentro nós estamos totalmente revestidos dele. A diferença e o problema é o quanto aquilo que está dentro da gente está saindo para fora. O quanto isso está manifestando para alcançar outras pessoas. Porque o Espírito habita dentro de você. O poder de Deus está dentro de você, porque Ele é o poder. A sabedoria de Deus está dentro de mim e de você, por isso que Paulo vai dizer assim: somos como vasos de barro frágeis, mas dentro de nós há algo maravilhoso, há algo poderoso, há algo inexplicável, há algo tremendo, há algo grande, há algo que nós não conseguimos explicar, porque esse poder excede todo entendimento. Esse poder que está na igreja, irmãos, este poder que está nele, mas está em você, em cada crente, cada irmão. Você é a noiva de Cristo. Você é o corpo de Cristo. E Paulo vai dizer que nós somos moradas de Deus. Estamos sendo construídos como moradas de Deus. Deus habita dentro de cada crente. Deus habita dentro de você. Então, entendendo que você é o corpo de Jesus, entendendo que você é a noiva de Jesus, agora, entendendo quem você é nele, que você está reinando com ele, que você está nos ares com ele, assentado nos lugares celestiais com ele, você hoje precisa entender que nesta luta, que nesta batalha, você também é a guerreira do Senhor. Somos guerreiros do Senhor. Paulo está dizendo: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. O poder é dele, a força é dele. E ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você está revestido? Revestir é colocar uma vestimenta em cima da outra. Eu e você estamos revestidos. Para termos vitória nessas batalhas, eu preciso tomar toda a armadura de Deus. Para resistir às astutas ciladas do adversário. E essa luta acontece, como já falei, nas regiões celestiais, então é ali que a gente batalha. Porque nós estamos posicionados com Jesus. E Paulo repete: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Tem batalha? Tem. Tem luta? Tem. Mas diz que eu e você deve estar totalmente revestido para lutar e vencer. A igreja, irmãos, luta para vencer. Mais do que isto, a igreja não apenas luta para vencer. A Bíblia vai dizer que sobre todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra vai dizer que em Cristo Jesus, eu e você somos muito mais do que vencedores. Então a gente entra numa batalha tendo a certeza que a vitória é do Senhor. Amém. Temos a garantia que o capitão, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis é quem garante a vitória. Amém. Eu e você apenas precisa permanecer revestido com a armadura, revestido com toda a armadura
de Deus. E aí vai dizer que a armadura, as crianças já sabem disso, vou passar rápido. Esteja os seus lombos revestido desse equipamento, cingindo vossos lombos com a verdade. Verdade quer dizer realidade. Em conformidade com o que é real. Então você precisa entender que Cristo é real. Você precisa entender a realidade desta batalha. Você precisa entender que o próprio Cristo, quando se revelou para nós, Ele disse: eu sou a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem Cristo, Ele é a verdade. Essa é uma parte do equipamento. Jesus é a verdade. Para enfrentar as mentiras do adversário, para apresentar aos homens quem Deus verdadeiramente é. Vestido a couraça da justiça. Quem é a justiça? Quem é a nossa justiça? Jesus vai revelar que Ele é a nossa justiça. Se você ler a carta aos Romanos, vai falar sobre a justiça de Deus. Você vai entender quem você é em Deus, o que Deus idealizou para mim e para você, o que Ele fez comigo, com você. Ele vai dizer que nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado. Ele vai dizer que nós morremos para a lei, para que Ele pudesse viver em nós. E em Gálatas vai dizer: estou crucificado com Cristo. A vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou morto para o mundo, estou morto para o pecado, mas vivo para Deus. Jesus é a nossa justiça. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Está calçado, irmãos. O que é o Evangelho? O Evangelho é o próprio Cristo, a mensagem de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar, para nos libertar do império das trevas. E também era o equipamento do fardamento do soldado romano. E quando você pensa em sapato, quando você recebe Jesus, apesar de você estar vivendo aqui neste mundo, você está separado deste mundo. Então o sapato não deixa a gente tocar nessa terra. E mais do que isso, havia no calçado romano tipo uns pregos, tipo umas taxas, que onde eles passavam aquilo ia destruindo o que estava abaixo dele. Ou seja, eu e você como igreja do Senhor temos autoridade junto em Cristo para marchar sobre a face da terra, sem se contaminar e pisando sobre os adversários do mal, porque a gente está sentado nas regiões celestiais. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Tomando o escudo da fé, irmãos. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, sim ou não? As pessoas têm recebido setas, ataques do nosso adversário, e tem atingido o coração de muitas pessoas. Mas a fé é um instrumento, é uma arma de defesa, para que eu e você possa se proteger contra as setas inflamadas do adversário. Quando ele diz que você não vai conseguir, quando ele diz que você é um derrotado, quando ele diz que não tem esperança para você, quando ele diz que a sua vida não tem mais jeito, você precisa usar fé e falar: não, a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu sou vencedor. Não, a palavra de Deus diz que eu estou guardado nele, porque Ele é o meu Redentor. Eu sei que posso olhar para cima, porque Ele está vivo, Ele é o Senhor. Entende isso? O inimigo fala a muitos corações, a pessoa está recebendo aquilo que ele está falando, mas você precisa usar o seu escudo.
se firmar no que Deus declara a seu respeito. Tomai o capacete da salvação. Quantas pessoas estão perdendo a salvação? Porque não estão se protegendo. Jesus não é apenas o Salvador, Ele é a própria salvação. Jesus quer dizer salvação de Jeová, salvação de Deus. Jesus não é apenas o Salvador, Ele é a própria salvação, irmãos. Por isso Ele vai falar que a salvação está nele, a vida eterna está nele. Ele é a salvação, Ele é o autor da nossa fé, Ele é o Evangelho, Ele é a justiça, Ele é a verdade, e Ele é também a espada do Espírito, a palavra revelada a nós, essa palavra que transforma, essa palavra que modifica, essa palavra que faz coisas tremendas acontecerem. A espada do Espírito, a palavra de Deus. Ele é a palavra. Apocalipse está claro, Jesus é a palavra. O seu revestimento, irmãos, é o próprio Cristo, revelado ao seu interior, ao seu coração. E Ele vai dizer ainda mais, a última arma, orando, suplicando no Espírito. O que é isso? Orar em parceria com o Espírito Santo. Você é um com Ele, certo? Ele habita em você, certo? Muitas vezes nós não sabemos como orar. Às vezes a gente está em problemas e a gente não sabe nem como orar. E quando você dá liberdade ao Espírito que habita dentro de você, Ele ora por você, porque Ele sabe a intenção do seu coração. Irmãos, se você já teve essa experiência, você sabe o que eu estou dizendo para você. Tem oração que não tem palavras. Tem oração que as palavras não são entendidas com os nossos ouvidos naturais. Mesmo sem expressar uma só palavra, essas orações são tão poderosas que conseguem abalar os ares. A oração que vem de dentro da gente, o Espírito movendo a gente, não há palavra, mas há gemidos no Espírito, há um clamor no Espírito. Não há palavra que a nossa mente entende, mas no reino espiritual, as pessoas, os Espíritos entendem. Ou há um mover nos ares, que a gente não consegue explicar com as nossas palavras, mas há um mover tremendo. Orar em parceria com o Espírito Santo. Isso é possível quando eu e você conhece a vontade de Deus. Quando eu e você permite que o Espírito Santo renove o seu entendimento. E você não passa a orar mais segundo o seu querer, segundo a sua vontade, mas você passa a orar aquilo que está no coração do Senhor. Você passa a entender qual é a vontade de Deus. Você começa a clamar: Senhor, é isso, Senhor. Então você começa a clamar, você começa a invocar, você começa a profetizar, e as obras de Deus começam a se manifestar no nosso meio. A armadura, queridos, é o poder da igreja que está em Cristo. A igreja está totalmente revestida de Jesus. A verdade, a justiça, a fé, a palavra, o evangelho, a salvação, a oração do Espírito são as armas da nossa milícia. É a arma da igreja. A igreja é a autoridade de Cristo na terra, representa Jesus. É a manifestação visível de Cristo no mundo, expressa a Deus.
é também o templo, morada de Deus, que contém, porque ela contém o seu Espírito. E Paulo se pôs de joelhos e fez uma oração por você, igreja. Paulo dobrou o joelho dele perante o Pai. Ele diz assim: por causa disto, me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo Espírito Santo em seu homem interior, no seu espírito, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderes compreender perfeitamente com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que sejais cheios, que sejais cheios, que sejais cheios, que sejais cheios, que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse, glória na igreja por Jesus, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo orou por você, Paulo orou pela igreja, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Você é o corpo de Cristo, você é a noiva do Senhor, você é a guerreira do Senhor, você é a morada de Deus, e nessa batalha não esqueça quem você é, e mais do que isto, você está revestido com a verdade, com a justiça, com a fé, com a salvação, com o Evangelho, com a espada do Espírito, orando em todo tempo, no Espírito. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Se posicione diante deste Deus Todo-Poderoso. Talvez a sua vida espiritual não tenha expressado isso ainda, mas esta palavra é para que isso aconteça com você. E se você deseja desfrutar dessas riquezas que há em Cristo, está disponível para você, meu irmão, minha irmã. Não importa se você é criança, se você é jovem, se você é adolescente, se você é adulto, você é velho. O mesmo Espírito habita em cada pessoa. Eu quero te convidar, se você deseja realmente desfrutar dessas maravilhas que já são suas, de trazer a realidade, trazer existência. O Ministério de Louvor estará adorando ao Senhor. E você tem a oportunidade de vir na presença do Senhor e falar com Ele, tomar posse dessas maravilhas. É tomar posse, porque já pertence a você. Você pode se levantar e vir até aqui à frente, nós estaremos orando por você.